Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Hoje nós vamos ver a instalação do Unix chamado Debian, que praticamente é a raiz de todos os Linux e Unix que você vê por aí. É a partir dele que são criados o Ubuntu, Fedora e outros aí. O Red Hat ele é uma distro à parte. Mas a maioria dos sistemas Unix que você vê aí com vários nomes diferentes que aparecem e somem de repente ou ficam até agora, como no caso do Ubuntu, em geral derivam do Debian. Então nós vamos instalar o Debian 10. Estou usando uma máquina virtual para facilitar, mas eu também tenho um notebook instalado com ele, então eu já sei que ele funciona direitinho. Então aqui, onde você acha uma ISO do Debian ou uma imagem do Debian, você pode digitar Debian ISO Download 64 bits ou 32 e você vai para o site www.debian.org. É o site que tem as opções que você precisa para baixar o Debian. Nessa página inicial você vai estar, baixa uma imagem de instalação. Clicando nela, você vai chegar até aqui. Aí eu baixei essa primeira aqui, tá? Baixar as imagens DVD usando HTTP. Ela demora um pouquinho, mas ela baixa e ela gera uma imagem ISO. É muito legal. Ou você pode baixar uma das outras opções aqui, se você quiser. Então eu estou usando o VirtualBox porque eu já estou familiarizado com ele. Eu gosto e já uso há algum tempo. Vamos então criar uma máquina aqui virtual e eu vou falando passo a passo porque eu acho que as letras estão muito pequenas aqui, talvez você não enxergue todas elas. Então será máquina, no menu aqui, novo. Aí aqui eu vou colocar qual que é o nome, Debian 10, ele já mudou o ícone aqui, dizendo que é um tipo de Linux e um Debian 64 bits. Já tem o diretório padrão aqui das VMs, eu vou dar próximo. Como eu tenho 8 GB de memória, eu vou dizer que vou colocar 4, tá? 4096, se você quiser digitar, que é mais fácil. Então ele vai ter 4 GB de memória. O notebook que eu tenho aqui tem 2 GB, mas funciona muito bem. Ele não é lento, não. Ele funciona legal. Se fosse um Windows, talvez o Windows 98 funcionasse bem também. Mas o Windows XP e Windows 10 numa máquina de 2 GB de memória não fica tão legal. Mas o Debian com 2 GB funciona bem, se você precisar. Então, mas eu coloquei 4 GB aqui. Vou colocar próximo. Aí, criar um novo disco virtual agora. Então, como é novo, ele recomenda 8 GB, mas eu vou colocar mais. Então, ele está dizendo aqui que tipo de arquivo que eu quero criar. Eu vou criar esse VDI, que é um Virtual Disk Image, que eu também gosto dele. Os outros eu quase não uso muito e o VDI eu gosto. Aí que ele está perguntando, é um tamanho fixo ou alocado dinamicamente? Eu gosto de colocar dinamicamente porque eu vou colocar uns 100 GB de HD. E ele não vai pré-alocar um arquivo de 100 GB, ele vai alocar conforme eu for instalando as coisas nele. Então eu acho mais interessante colocar um tamanho fixo, ele vai alocar 10 GB, eu já vou perder 10, 100 ou 20 GB do meu HD e não vai ter uso, não vou usar tudo isso nesse momento. Então eu coloco dinamicamente alocado. Próximo. Então aqui eu vou colocar 100 GB. Mas ele só vai usar aquilo que estiver sendo gravado. Então vamos dar o criar. Então a máquina virtual já está criada. Agora eu vou entrar na parte de configurações para poder configurar algumas coisas que são necessárias antes de instalar a máquina. Então configurações aqui no ícone. Então aqui Debian 10, Linux, Debian 64 bits, está na aba básico, na aba avançado. Eu vou colocar área de transferência compartilhada, eu vou colocar bidirecional e arrastar e soltar bidirecional. O que significa isso? Que dentro do Windows eu posso arrastar qualquer coisa na máquina virtual e vice-versa. É uma facilidade. Aí tem a aba descrição, você põe o que você quiser, e criptografia de disco também você não faz nada, deixa ela quieta lá. Então vamos aqui à esquerda agora na aba sistema. Eu não tenho disquete, mas eu tenho um disco óptico, que é o que eu vou usar a ISO para fazer a instalação. As outras opções pode deixar como está aqui. O chipset é o Pix3, dispositivo apontador é o tablet USB, aí recursos estendidos, habilitar o I/O a PIC, está habilitado, habilitar EFI está desabilitado, e relógio da máquina retornando a hora UTC está habilitado. Aí o processador aqui, como está dizendo que eu tenho 8 CPUs, eu vou colocar 2, para ele processar bem. Restrição de execução não tem nenhuma. Aceleração aqui eu estou deixando a interface padrão e habilitar a paginação alinhada. Está aqui clicado. Então, próximo, monitor. Monitor aqui ele me permite até 128 MB e vou colocar o máximo. Para não ter problema de imagem lá, porque o Debian que eu vou usar ele vai ter uma interface gráfica, não vai ser só console. Aqui quantidade de monitores é um só, porque eu só tenho um monitor. Aceleração 3D eu não cliquei nela,
que às vezes ela dá problema. Não cliquei, então tá aqui. Então na aba tela remoto não tem nada e na aba gravação também não tem nada. Armazenamento. Então eu estou colocando aqui. Ele já está dizendo que é um Debian 10 aqui, que é o HD que ele já está criando. Você pode ver que a extensão é DVI, se você conseguir ler ela aqui. Se você não conseguir ver, você pode dar um Ctrl mais no YouTube e ele vai aumentando a tela. Tá? Às vezes o pessoal não sabe essa facilidade. É igual um browser normal. Aqui, atributos IDE, tipo Pix4, e está clicado aqui utilizar cache I/O do hospedeiro. Então está normal. Aqui no controlador IDE, eu vou criar. Eu cliquei aqui nesse ícone de criação. Ele está aqui, acrescentar disco óptico. Vou criar aqui, vou dizer acrescentar. E eu tenho a imagem ISO já num diretório aqui, ó, que eu já baixei daquele site que você viu anteriormente. Então aqui clico nele, abrir. Aí ele já me disse aqui que não está atachado. Escolher, tá lá. Já tem aqui um driver de CD-ROM chamado Debian, que é a ISO que eu acabei de baixar. É bem simples, na verdade, isso, né? Você só tem que fazer isso antes, senão você não consegue dar o boot como se tivesse um CD dentro da unidade. Aí ele não vai conseguir dar o boot por essa imagem aqui. Aí você tem que voltar aqui e fazer tudo de novo. Então vamos para a parte de áudio aqui, você pode deixar padrão. No meu caso aqui está habilitar áudio, Windows Direct Sound. Controlador de áudio ele já me disse qual é um aqui. Recursos estendidos, habilitar a saída de áudio. Então tá aqui. Na rede também, isso aqui é importante, ele está dizendo assim, habilitar a placa de rede, está checado. E aqui está dizendo conectado a, e tem um NET. Ao invés disso, você coloca aqui, placa em modo bridge, porque aí ele vai usar a conexão do Windows para poder se conectar no Linux. E aqui ele já vai dizer qual é o tipo de conexão que está. No caso, estou usando um wireless, então ele está dizendo que é wireless. Então na próxima aba aqui, portas seriais, a não ser que você queira configurar algo específico, também você não faz nada com ele. USB, também ele está habilitar controlador USB, mas também não tem nada, você não precisa colocar nada. Pastas compartilhadas é quando você quiser que a pasta que você configurar aqui, o Windows consiga ler também. Então você consegue colocar um arquivo nessa pasta, o Linux e o Windows conseguem vê-la. Eu às vezes uso, às vezes não uso, fica a seu critério. Interface do usuário, não se mexe em nada aqui. Exibir modos em tela cheia, se quiser. Aí tem as configurações de máquina, visualizar, mas você não mexe em nada que está aqui. Então aqui, finalizando essa configuração. O que nós vamos fazer agora? Agora que já está criado aqui tudo que eu preciso, vamos dar o iniciar. Olha lá, você pode ver que ele já deu o boot no CD da ISO e já começou com o Linux aqui, com o Debian. Se eu der o maximizar nessa tela, ela vai continuar pequena. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos clicar no X, vamos desligar a máquina, ok. Vamos em configurações, monitor, cadê? Monitor aqui, e tá aqui, ó, fator de escalonamento. Tá com 100%, vamos colocar 200, para a tela ficar melhorzinha. Ok. Você pode colocar full screen em algum momento, mas eu prefiro uma janelinha. Full screen depois me atrapalha com outras coisas que eu mexo no Windows aqui. Então vamos iniciar novamente. A tela já ficou melhorzinha de te enxergar. Tá aqui. Ele já deu boot de novo. Eu cliquei aqui, ele está dizendo se é para capturar o mouse. Eu vou colocar, mostrar como não e cancelar. Agora, ó, eu clico aqui, não tem problema, tá vendo? Então vamos lá. Estou usando a tecla de subir de cima para baixo aqui, não estou usando o mouse. Ele já consegue fazer o uso da instalação. Então vamos ficar assim, instalação gráfica, Enter. Agora ele vai começar a fazer a instalação. Ele está dizendo se vai usar o mouse, eu vou colocar não aqui. Ah lá, ele já entrou com o Debian. Talvez o seu seja um pouco mais lento, ou talvez não, porque minha máquina está usando SSD, então ela é melhor para fazer esse tipo de coisa, tá? Então assim, você pode usar português, mas eu prefiro usar inglês. Como é a língua nativa do Debian, não tem problema das traduções incorretas. Como eu já vi uma vez, você já viu quando você compila algum programa, tem lá run, eu já vi traduzido como correr. Então eu prefiro que seja utilizado o inglês, não prefiro português não. Então inglês, vou dar um Enter. Qual é o território? No caso aqui eu já consigo usar o mouse.
Ele não tem Brasil aqui. Pelo menos não estou vendo. Vou colocar Estados Unidos mesmo. O seu teclado qual é? No meu caso é brasileiro. Então, Brazilian. Tem o C cedilha, né? Então é brasileiro. Está detectando, aqui está montando o CD-ROM, está começando a fazer as instalações. Eu vou deixar ele full aqui e você pula para as partes que você acha mais interessantes. Detectando o network, mas é porque eu coloquei em modo bridge lá na configuração, lembra? Então ele conseguiu achar a rede aqui. Se ele precisar baixar alguma coisa da internet, ele já vai conseguir fazer. Já está configurando a rede ali, o DHCP. Significa que ele conseguiu identificar que existe uma rede ligada na internet. Então aqui, qual que é o host name que eu quero aqui? Então eu vou colocar Debian Givac. Qual o domain? Vou deixar nada, Enter. Está configurando a rede. Qual a password do root? Aquele quando você dá sudo ou su. Então vou colocar uma password aqui. Aí. Vai pedir para redigitar. Evidentemente. Tá, Enter. Qual o nome do meu. O nome total do meu usuário, né? O nome completo. Vou colocar Wagner Marcus só. Qual o usuário que vai se logar quando eu entrar no Linux? É Wagner. Qual que é a senha? Eu geralmente ponho uma senha curtinha para facilitar, né? O que interessa mesmo é o root. Onde que eu estou? Pode deixar... Não, pode colocar Pacífico. Ele vai configurar o relógio. Se estiver errado é só você atualizar ele depois, lá, sem maiores problemas. Ele está dizendo se eu quero particionar o disco inteiro ou só uma parte dele. Eu vou colocar o disco inteiro, porque como ele está dinâmico, para ele não faz diferença. Então, o disco inteiro, olha lá, 107.4 GB, é o disco inteiro para ele. Todos os arquivos numa partição só ou vai ficar tudo separado? Eu prefiro colocar tudo numa partição só, porque senão, se você particionar ele muito, depois você, por exemplo, a área temporária, ela fica muito pequena, aí você tem que ir lá e adicionar na área temporária. Isso daí é uma exceção de saco. Eu prefiro colocar All Files on No Partition, recomendado para novos usuários. É o que está aqui selecionado já. Então, Enter. Aí ele está dizendo aqui que ele criou uma partição de swap de 1 GB e o resto fica tudo numa partição só. É melhor assim, finalizar a partição aqui, né? Como você está vendo. Aí está dizendo, quer gravar as alterações conforme eu te falei anteriormente? Sim. Enter. Aí ele já vai particionar. Agora vai começar a instalação de vários aplicativos aí. Se você olhar lá no site do Debian, talvez tenha 3 CDs, que foi o que eu peguei uma última vez que eu entrei lá. Só que só o primeiro CD é que faz a instalação, o resto são todos utilitários que você vai instalando depois. Só que assim, é uma ISO que já está fechada, então às vezes é mais fácil você simplesmente dar o apt-get e o nome do programa que você quer, e ele já baixa uma versão atualizada da internet, não precisa baixar do CD. A não ser que você não tenha internet, evidentemente. Ela está perguntando, você tem algum outro CD que você queira colocar? Não. Você está usando um espelhamento de rede? Não. Então ele já vai pegar da própria internet os pacotes que ele precisa. Aquelas duas perguntas foi, você está usando um CD? Eu já tentei ela uma vez,
Só que aí você põe o CD, você quer participar do empacotamento, não, só dá uns defaults. Eu já tentei da outra vez colocar aquelas opções lá de ler o CD e não funciona tão bem não quanto você imagina. Então, Debian Desktop aqui. Quais são os desktops que você gostaria que colocasse na sua máquina? Eu vou colocar o Gnome e o KDE, que são os dois que eu gosto e uso. Aqui está dizendo servidor de impressão e utilidades standard. Eu vou colocar SSH Server. Não, esse aqui não. Vou colocar, deixa. Não vou nem falar o que é. Então você vai ter duas interfaces fora do Debian, você vai ter duas interfaces gráficas, que é o Gnome e o KDE. KDE é muito bonitinho, o Gnome é muito prática. E instalar os utilitários padrão e um servidor de impressão, caso você precise imprimir alguma coisa para teste ou algo parecido, ele vai continuar lá. Então continue. Vai instalar esses mais de 2.000 arquivos de programas aí, utilitários de configurações. Só para reforçar novamente, está super rápido aqui porque eu tenho um SSD na minha máquina. Se você está usando um SATA qualquer, mesmo de 7.200 rotações, ele vai ficar um pouco mais lento. Eu sei porque eu já passei, ele fica mais lento. O SSD é fantástico. Infelizmente ele tem pouca capacidade, a não ser que você queira comprar 1 terabyte de SSD e pagar o valor de um carro. Então aqui, qual o gerenciador de display? É o GDM3, pode deixar esse mesmo. Conforme a gente for vendo como o Debian funciona, a gente vai olhando essas opções, para que elas servem, por que a gente colocou o valor padrão nelas na instalação, mas isso daí é mais para frente. Nós também vamos programar um pouco em C, em C++ aqui, para você ver a facilidade. O próprio Debian tem um editorzinho que chama gedit, ele é muito legal, ele é gráfico, bonitinho, mas se você quiser programar mesmo com Linux, quiser falar, pô, eu sou programador, você tem que saber VI, ou Vim, que é o VI Improvement. Ele não é difícil, mas ele não usa mouse, na maior parte das vezes, ele usa muito teclado. E no começo você vai falar, pô, mas é um saco, né? Mas depois que você começar a mexer nele, você vai ver que as teclas que você utiliza para fazer as operações, elas são intuitivas. Por exemplo, para você apagar uma linha, você dá DD. Para você copiar uma linha, você dá YY. Pô, mas YY tem a ver? Não, mas é engraçado que conforme você vai mexendo no VI, fica natural você fazer isso. É extremamente interessante. Aí você vai ver, pô, mas Ctrl V copia um bloco, marca um bloco. Aí o YY copia e o P coloca o bloco onde você quer, né? O P de peste, no caso. Né? Aí você põe, pô, P minúsculo é para baixo, P maiúsculo é para cima, sabe? Acaba, conforme você vai mexendo, acaba ficando intuitivo. Você quer abrir duas janelas, você dá split, 2 pontos split. Uma tecla que você usa muito no VI é o ESC, para você cancelar o comando que você acabou de fazer. Por exemplo, eu vou dar eu vou apagar uma linha, eu vou dar DD. Eu dou o primeiro D e falo, pô, não vou apagar a linha. Aí você dá um ESC, aí você cancela. Se você der D em alguma outra tecla, vai acontecer alguma outra coisa. Então você dá o ESC e você cancela tudo que está acontecendo no VI. E começa de novo. Então aqui está continuando a instalar, ele vai instalar o Firefox no padrão, a gente pode instalar o Chrome depois. Firefox, na minha opinião, já foi muito bom. Hoje em dia ele é muito lento, muito cheio de coisa. Eu prefiro o Chrome. O Chrome, sem dúvida nenhuma, é o navegador que tomou conta do mercado. Para quem é tão velho quanto eu, na época o Netscape tomou conta do mercado. Ele era muito bonito, intuitivo, abria abas, era legal. Se você for instalar o Debian numa máquina que não tem SSD, eu sugiro que você separe de, sei lá, 40 minutos a 1 hora para poder fazer a instalação, ficar tranquilinho lá e instalar.
Você viu que para fazer a descompactação de alguns pacotes aqui, ele dá uma travada na tela. Quer dizer, o pacote é grande e ele demorou para descompactar. Então, se você não está usando SSD, vai demorar 1 hora mais ou menos para conseguir instalar o Debian. Aí depois que instalou também, nunca mais você vai precisar formatar a máquina por algum problema. Diferente do Windows, que de tempos em tempos é interessante você formatar a máquina. Você percebeu que eu não coloquei nenhuma música aqui enquanto estamos olhando o software trabalhar? Porque a ideia aqui não é fazer uma superprodução e você ficar vidrado na tela. É simplesmente mostrar como as coisas funcionam. A ideia é ensinar, não é fazer uma superprodução para ser bonitinho. Então, muitas coisas que os YouTubers usam aí eu acabo não utilizando porque é para você prestar atenção no que está fazendo, não ficar distraído com a música. Tá tocando música, não tá fazendo algo que eu preciso olhar. Não. Eu quero que você pelo menos uma vez olhe para entender como está funcionando isso daqui. A não ser que você só queira programar com SDK prontos e não sabe fazer nada sozinho. Né? Não, se o cara não instalar para mim o Eclipse, eu não sei fazer. Não, se o cara não instalar tal coisa, eu não sei fazer. Quando você é novo, às vezes você se prende a algumas coisas. Depois você percebe que não valeu a pena. Mas o intuito aqui é ensinar e não ser uma produção. Eu, por exemplo, já estou há muito tempo na área. Se o cara me entregar um Notepad e um compilador em DOS, eu faço. Não tem problema nenhum. É evidentemente que eu preferia um SDK de meu gosto, mas não é o cara fala assim, pô, mas a gente não tem. Não tem problema, eu faço. Essa reclamação eu escuto muito o pessoal mais novo. Ah, mas se não tiver determinado software eu não consigo fazer. Então tá, então estuda um pouco mais. Né? Logo logo você vai sair da área e vai ser vendedor de alguma coisa, né? Ou vai trabalhar em produtos, porque programar talvez não seja o que você gosta de fazer. Aqui ele parou para instalar o Grub. O que é o Grub? O Grub é o programinha que dá o boot no Debian. E você pode programar para que ele debute em outros sistemas operacionais. Como no caso aqui é uma máquina virtual, mesmo assim eu vou instalar o Grub. Mas então eu aconselho você que instale o Grub. Ele vai fazer a carga, ele vai perguntar aqui que máquina você quer dar o boot. Aí pelo menos você já fica sabendo que ele existe e para que ele serve. Então, por favor, coloque o Yes. Aqui ele está dizendo qual é o novo cara que vai dar o boot através do Grub. Você pode entrar com o dispositivo manualmente, que eu não aconselho, a não ser que você seja um expert. Ou você já seleciona essa parte aqui, que é do VirtualBox, que ele já montou uma unidade para dar o boot. Esse é o Debian. Então, nessa unidade Debian SDA,
que é o dispositivo A do Debian, o primeiro dispositivo que ele está gravado o Debian, ele vai dar boot nessa partição aqui. Então, selecionar ela aqui e dar um Enter. Ele está instalando o Grub. Nós vamos reiniciar e você vai ver o que é o Grub. A instalação está completa. Vamos colocar para baixo aqui. Vamos continue. Vai dar um reboot. Tá vendo? Tá iniciando. Ah, isso aqui é o Grub. Então, se você tivesse outras máquinas, ele já entrou sozinho depois de 5 segundos. Se você tivesse outras máquinas ou o Debian estivesse numa partição, o Windows na outra, e, sei lá, o Fedora numa terceira partição, ele colocaria ali as 3 partições e você escolheria qual que você quer dar o boot. Como existe o conceito de máquina virtual, é muito mais fácil você criar nela. Mas eu deixei lá a instalação do Grub justamente para você ver que ele existe. Aqui. Então já marcou aqui, são 6, na verdade são 10h55, ele marcou 6 porque eu coloquei a costa oeste lá, nos Estados Unidos. Então Wagner, qual que é a senha? Essa é a interface gráfica dele. Olha lá, wireless conectado, eu sou o usuário Wagner, a bateria está carregada. Aqui a claridade da tela. Legal, né? Só cliquei aqui no botão direito aqui, ó, ele mostrou essas opções. Se você clicar em Activities aqui, ó, ele tem um menuzinho. Se você quiser acertar o horário aqui, você pode dar o botão direito, ó, Settings. Como nós estamos em inglês, não é relógio, é clock. Então, clock, data time. Aí ele vai te perguntar aqui qual é o formato, o que tem que fazer. Aí você vem aqui, ó, que a tela está escondida aqui, Unlock. Então, qual que é a senha do root? Aqui, Automatic Time Zone. Não, quero aqui, ó. Qual que é o Time Zone aqui? Caso eu estou no Brasil aqui, ó. Araguaiana, não. Cuiabá, não. Vou colocar aqui Brasília. São Paulo. Aqui, ó. Achei aqui embaixo São Paulo. Dá um Enter. Já colocou aqui, ó. São Paulo, Brasil. 24 horas, ó, já são. É o horário que eu estou fazendo agora aqui. Dá um X. Pronto, já está atualizado aqui. E aqui as opções de menu que você pode utilizar. O Firefox, vamos clicar só para você ver. Firefox está aqui funcionando direitinho. Eu voltei no monitor lá e coloquei 150, que é para visualizar a tela inteira aqui, tá? Para ficar mais fácil. 200 acabava ultrapassando a tela. Então, só para você ver como é que foi feita a instalação do Debian. E conforme a gente for avançando nisso daí, nós vamos vendo outras configurações para mudar a tela, para acessar o Nautilus, que é esse cara aqui, que é o Windows Explorer, né? Seria o similar ao Windows Explorer, chama Nautilus. Você pode acessar ele com o terminal, tá aqui, ó, terminal. Ele tá com a cor feia, mas eu vou mudar no futuro aqui. Aí você pode dar Nautilus, aí você dá um e-comercial para ele não ficar aprendendo o terminal aqui. Pronto, ele é igual ao Windows Explorer, funciona da mesma forma. É claro que você tem que se acostumar com ele, que ele é diferente, mas funciona do mesmo jeito. Deixa eu sair aqui do terminal. Vamos encerrar aqui. Botão aqui, né, direito. Esse daqui, que é o símbolo de ligado. Aí você dá um power off. Aí ele vai desligar a máquina e pronto, volta para o VirtualBox.
Então, para começar a instalação do Debian, acho que já foi suficiente. Você viu que não é difícil, só tem que clicar nas opções e prestar um pouco de atenção, apesar que as opções que você vai usar já estão como padrão, você não tem muito que ficar pensando nelas. Eu expliquei para você do Grub lá, para que ele serve, que é aquela telinha de inicialização. Se você tivesse mais de um dispositivo para dar boot, você escolheria lá. E também não faz nenhum problema você ter ele com um boot só para você entender que ele existe e como ele funciona. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!